nós revisitamos os assuntos bases que nos unem como igreja. Então, se alguém perguntar para você, por que você congrega naquele lugar? Por que você acredita naquele ajuntamento de pessoas lá? As bases disso será o que nós vamos tratar nesse mês. Sobre alguns assuntos. O que é comunhão para nós, como nós lidamos com isso. E também, se Deus quiser, um pouquinho da nossa história, para a gente ir se identificando. Tá bom? O Alex. O computador. Esse primeiro culto de hoje, nós vamos falar sobre um tema que para mim foi muito libertador. O título é Comunhão ou Sentimentalismo? Comunhão ou sentimentalismo? Só um pouquinho. E eu quero abrir com esse tema, essa primeira reunião do mês, justamente porque a gente precisa, como porta de entrada, entender o que de fato, por que de fato a gente está aqui, né, como igreja, como família, como expressão da família de Deus. Então, comunhão e sentimentalismo. Salmo 133, versículo 1, é um texto bem conhecido, mas pouco aprofundado. Salmo 133. Abra sua Bíblia. Somos o povo da Bíblia, né? Um dos temas que nós vamos tratar no domingo é a centralidade da palavra, no sentido de, se ela não estiver no nosso meio, não tem nada aqui. Não tem nada que importa aqui, não. Quem sou eu se ela não estiver aqui? Salmo 133, 1. Do 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. É revigorante como o orvalho. É ali que encontramos a bênção e a vida perene, a vida constante. Confesso a vocês, irmãos, que eu teria muita dificuldade em congregar na maioria das igrejas que eu já tive a oportunidade de passar, ou de visitar, ou até mesmo de conhecer os seus líderes. Eu teria muita dificuldade. Eu seria muito tentado a domingo, 1h10, olhar para a mesa de café da manhã da minha casa e preferir a mesa de café da manhã da minha casa. Eu seria muito, muito, muito tentado se nessa caminhada o Senhor não tivesse nos visitado e nos dado o privilégio de conhecer pessoas onde, de fato, comunhão fosse real. Se eu não tivesse experimentado isso no 1 a 1, no dia a dia, na vida comum do lar, né, no comprar e vender, eu teria muita dificuldade de olhar para esse salmo. Matéria do Estado de Minas, 13 de maio de 2020. Casos de estresse e ansiedade, depressão disparam em meio à pandemia. Segundo pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o número de casos de depressão quase dobrou, enquanto os de ansiedade e estresse aumentaram 80%. Nós já vivíamos uma
profunda entrega ao sentir. E não tem problema com a perspectiva do sentir, né? Do sentimento. Pelo contrário, a gente valoriza isso tanto quanto a espiritualidade. O problema é quando essa entrega profunda ao sentir, ou os sentimentos, determinam tudo à nossa volta. Aí é problema. Então, quando o sentimento toma o governo da nossa mente, da nossa espiritualidade, e do sentir parte o que nós amamos, com quem relacionamos, por quanto tempo permanecemos em lugares ou não permanecemos em lugares, se for só o sentimento, tem problema ali. Porque é como se cada pessoa tivesse uma régua de medir e ficasse medindo o quanto ela está sendo beneficiada pelo que está acontecendo coletivamente, e aí ela aceitasse ou não permanecer num lugar, ou permanecer com alguém, ou permanecer com o propósito coletivo. Então, por que o número de divórcios tem levantado tanto? Porque hoje tudo é sentido. Por que a união homoafetiva é considerada, né, é cada vez mais legítima? Porque é sentir, né? Acaba que está sendo legitimado a força totalitária do sentimento. E quando a gente olha para as escrituras, muitas vezes o nosso sentir ele não pode ficar em primeiro lugar. E na perspectiva de comunhão, vida, igreja, é muito delicado quando relacionamentos se baseiam apenas no sentir. Você chega num espaço onde você não se sente acolhido no primeiro dia e nunca mais você volta. Você chega numa casa e uma casa que há um propósito coletivo e no primeiro dia você já não gostou do café. Não vou mais, porque o café não... Entende? Há um exagero do que é sentimento, no que diz respeito à igreja. É como se cada pessoa, então, ficasse medindo, né, quando falamos de coletividade, com uma régua, o que está sendo atendido na sua exigência emocional ou não. Então, assim, o Felipe tem uma demanda emocional no nosso meio, o Reinaldo tem outra, o Fernando tem outra. Se cada um deles tiver uma régua e todos buscando o atendimento dessa necessidade, quando a gente pensa coletivamente, você acha que isso será possível? Todos nós sermos atendidos emocionalmente para assim sermos corpo? Assim sentirmos bem, assim nos unirmos a um propósito coletivo? Então não faz sentido para nós, né? Isso tem influenciado muito a igreja. Todas as relações que se propõem a ser verdadeiras, elas não se baseiam apenas pelo sentimento. Talvez você começou a namorar com a sua esposa e havia muito sentimento. Mas não quer dizer que depois de passado 10, 15, 20 anos, você não sinta mais como você sentia antes. Você pode jogar o sentimento que você fez há 10, 20 anos atrás para cima. E infelizmente, as pessoas têm trocado uniões com propósito. Talvez o próprio Deus estabeleceu, só porque elas acham que não sentem mais. E isso o sentir é parte do processo, mas não deve ser todo o processo que determina a união de pessoas. Será que é possível viver em comunidade, cada um de nós, então, sermos correspondidos, emocionalmente falando, com o que diz respeito a sentimento? Será que isso é possível? Será que Jesus trabalhou com essa perspectiva com seus discípulos? Uma reflexão desse texto, Davi escreve esse texto contrastando com as rebeliões que ele teve exatamente no mesmo lugar. Davi era um rei que precisava ser habilidoso com a harpa, mas ele era muito habilidoso com a espada. E ele se assenta para falar como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ele já tinha vivido naquele local desuniões, rebeliões. Ele já precisou, naquele Monte Hermon, usar uma espada
matar diversos adversários. Quem já viu Vikings? Tipo aquilo ali. Davi. Agora Davi está num momento de paz, se assenta e fala, que bom que eu não vivo mais aquela rebelião que eu precisava sujar minhas mãos de sangue. Entendi essa diferença? E é esse sentimento, aquilo que está vindo de dentro dele é o seguinte, que bom que hoje é harmonia, que não é guerra, que eu não estou querendo cortar a cabeça do Tiago, do Maurício, que bom que eu não preciso usar espada, que bom que eu estou num ambiente seguro. Havia brigas familiares, né? Está lá em 2 Samuel 11, 18. Havia brigas familiares que Davi teve que intervir com a espada, no mesmo monte. Sobre essas cenas, né, que formam o pano de fundo, ele se assenta e diz, olha, já tive experiências dolorosas nesse lugar, mas como é abençoador quando estamos em união. Quando a união sobrepõe a guerra. Como é bom, como é menos doloroso, né? Como é menos sacrificante. União é conquistada sem valor, sem custo? É fácil viver em união com alguém? Não, para o Gui e para a Ana é tranquilo demais. 12 anos, Gui? Por isso que eu mudei para a união. Né? Profética. Facinho. Eu e a Rebeca 10, fazer 9. Facinho. Quantos, Fernando? 15. Tranquilo. Tranquilo é o dia que a gente chega em casa e não é dia de guerra. E olha para o cenário e fala, puxa, esse mesmo cenário que ontem foi guerra, hoje é de união. É nesse sentimento que Davi está falando sobre o Salmo 133, e ele fala que é como se uma bênção de Deus escorresse sobre todo o nosso corpo. Isso faz uma alusão ao óleo, né, que eles utilizam sobre a barba de Arão, porque os soldados machucados recebiam esse óleo para amaciar suas feridas. Então, aquilo era como se... Sabe quando você está com a ferida exposta e é colocada aquela pomada? Já teve queimadura, que a gente passa aquela pomada que fica geladinho na hora? Dá aquele... Esse é o sentimento do óleo que escorre sobre o sacerdote, de trazer aquele sentimento de cura, provindo de uma união que não é apenas sentimentalista, mas que deve ter um propósito para além do sentimento. O caminho da união passa pelo caminho da humildade. Sabe quem são as pessoas que têm menos predisposições a se unir? É aqueles que se bastam. Porque se você já se basta, você não precisa de nada. Você, inclusive, pode ser o seu próprio Deus. Você pode ouvir a sua própria palavra. Você não precisa se unir a ninguém para nada, né? E o caminho da união passa pela humildade, pelo reconhecer que o favor coletivo é muito maior do que o favor de um. A força do todo é muito mais... Hoje de manhã eu levantei mais uma vez e falei assim para a Rebeca. Ontem a gente veio aqui, colocamos um negocinho e tal. Falei assim, Satanás tem muito motivo para querer matar a gente. Sim ou não, gente? Ele tem que matar a gente mesmo. E se eu morrer é profético, vocês gravam isso. Porque assim, a gente sonha, escreve, compartilha com os irmãos, sonha coletivamente, pode demorar, mas acontece. É ou não é? Há quantos anos orávamos por uma casa? Anos. Não sei quantas vezes que eu cheguei naquele nosso prédio, pagando um aluguel altíssimo, e meu coração se apertava porque a gente pagava um aluguel caríssimo, usava 4 dias no mês, que me matava. E assim, eu falava, Deus, uma casa. E se possível, com um espacinho para a gente pôr uma tenda. Entende? Sonhar com Deus é sonhar com data marcada. É diferente. E então Davi está falando sobre união e fraternidade com irmãos, porque agora não são mais adversários de guerra.
Você já foi em ambientes, entre aspas, tido como igreja, onde os critérios são a roupa que você usa, o carro que você tem? Eu, por muitos anos que eu não conheço isso, mas eu sei que existe. O nível de pessoas com quem você anda, a classe social da igreja. Sabe aquelas análises que a pessoa, você já chega, ela começa a te rastrear, fazer análise, julgamento da sua vida. E fofoca, gente, alguém conhece? Sim, pela graça de Deus. Tem 10 anos que vivemos comunidade. Nós nunca atendemos uma demanda. Ah, fulano falou isso de mim. Nunca. Por tudo que é mais sagrado, eu nunca ouvi essa reclamação. Acho que é tão fútil. Nossos problemas estão numa esfera superior. A gente escuta assim, vou matar aquela mulher. Aí a gente escuta, mas fofoca não. Muito pequeno, para quem está buscando algo que é eterno. Não tivemos esse problema. Mas existem ambientes movidos só por sentimentos que isso é do dia a dia. Intriga. Alguém conhece? E líder querendo puxar o tapete do líder. Lutando pelo espaço do microfone, do horário do culto X. Existe isso, gente? Então, união e fraternidade tem a ver com uma união de pessoas para além da união de sangue. E eu tenho dito que unidade é diferente de uniformidade, não é mesmo? Porque ambientes também que se propõem união, muitos deles querem que todo mundo seja a mesma coisa. Anda com a mesma roupa, fala a mesma linguagem, os mesmos trejeitos. Isso não é unidade, isso é uniformidade. E no céu, nem no céu tem uniformidade. Tem gente fazendo coisas diversas, falando coisas diversas. Koinonia, fraternidade, comunhão, participação conjunta, coletiva, algo que mesmo uns menos, outros mais, internamente sentem que fazem parte da mesma caminhada. Isso é especial. Koinonia, utilizado muito nesse texto, como comunhão, também tem um sentido muito maior do que aquecer a amizade. Tem a ver com expressar a vida de Cristo, da vivência de Cristo e, por isso, viver com os cristãos. É mais ou menos o seguinte: se você conseguir ser amigo de Jesus, você vai conseguir ser amigo de outros. Eu tenho muito prazer, eu tenho muita gratidão pelo que a gente está construindo, sem querer puxar muita sardinha, vou puxar só um salmão. Mas eu tenho muita alegria, irmãos, porque são amizades de anos, 10 anos, 8 anos, 5 anos, 3 anos, mas são amizades. São amizades, por exemplo, que quem está servindo os irmãos pode chegar uns para os outros e confessar seus pecados. Ninguém aqui exige de ninguém altos padrões de perfeição. Sabe por quê? Porque a gente sabe que não tem ninguém perfeito aqui. Tem alguém aí? Então a gente já espera o seu pior. Não espera o seu melhor. O que vinha é lucro. A conta já está paga. Não somos soldados, com medo de ter qualquer tipo de ação e ser repreendido. Por quê? Porque tem medo de ser quem a gente é no ambiente coletivo. É uma amizade íntima com Cristo e, por isso, com cristãos. É impossível viver em comunhão ou em unidade sem Cristo. Tem pessoas que você só convive por Cristo mesmo, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que você só tolera se Jesus estiver no meio. Tem gente que você só atende porque Jesus mandou você atender a porta, meu amigo. Dá um copo d'água, senão se encher de veneno e entrega para ela. Eu tiro 3 lições para a gente. Algumas lições, não 3, algumas. Primeira, não é óbvio que cristãos viva entre os cristãos. O Bruno daqui a pouco vai construir isso para a gente, mas cada vez mais o número de desigrejados cresce. E é óbvio que vai crescer.
No mundo que um extremo é futilidade, o extremo de quem não quer essa futilidade quer verdade. Se não encontra verdade, vai ficar onde? Entendeu? Não tem onde se ancorar. É possível nós estarmos aqui no mesmo ambiente, participarmos dos eventos e ainda assim sermos particionados. Cada um, ema, cada um com seus problemas. Quando o problema coletivo já não te afeta mais, quando a demanda da família que está sem o arroz, e agora arroz virou item chique na nossa mesa, sim ou não? Tinha de onde sair os R$600, né, gente? Vocês iam ter que pegar esse negócio de volta, né? É claro que a ajuda emergencial não é de graça. Óbvio. O problema é para quem não recebeu nem a ajuda. E agora vai ter que pagar os 40 e tantos reais no saco de arroz. Mas, voltando, é possível nós estarmos no mesmo ambiente e ainda assim sermos estranhos uns aos outros. Normalmente a gente força não se mostrar para o outro quando a gente ainda não percebeu que o outro é tão feio quanto nós. Quando esse sentimento de perfeição fica no meio, sabe? Uns mais bonzinhos, outros menos. Aí você não se mostra porque, nossa, se eu me mostrar, ninguém me aceita. Isso é só uma perspectiva, porque você não está enxergando com o olho certo. Não tem ninguém perfeito, a não ser Cristo. Mas isso também não é um carimbo para a liberalidade, um caminho de pecado obstinado. Um caminho de arrependimento. Qual que é o resultado quando você vive solitário mesmo entre os irmãos? Desconfiança, insegurança. Alguém? Frustração. A gente ganhou um chique aí agora, gente, mas nós não aprendemos a usar ele. Aí, ó. Isso aqui tá parecendo o Raul Gil. Então, insegurança, frustração, competição. Gente, ambiente que tem competição é ruim demais, sim ou não? Você fica medindo tudo, todas as palavras, as pessoas ficam te olhando, você acha que tudo que você está fazendo. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Outra coisa, perseguição, individualismo. Todo mundo falando que está indo para o mesmo lugar, mas um querendo matar o outro. Eles estão cantando que vão morar junto no céu, mas não quer morar junto aqui. É ilógico. Como você vai conseguir morar junto amanhã se você nem pensa em viver junto hoje? Consumo, né? Aí vira um consumo. Capitalismo gospel. Eu pago o seu salário, você presta o serviço de ler a Bíblia para mim, interpretá-la, e eu vou para casa com isso que você falou. No céu, a Trindade era uma perfeição, né? Nós reconhecemos o valor da Trindade, ela existe, estava lá desde o princípio. E por um motivo eterno, né, um propósito eterno, alguém teve que se desconectar daquela realidade total que era a Trindade e vir aqui. E aqui na Terra, pessoal, Jesus enfrentou também adversários. Jesus também enfrentou discípulos que deu facada nas costas, o abandonou. Sentiu solidão, mesmo tendo muitos, tendo multidão em volta, sentiu sozinho. Foi cercado por malfeitores, pecadores, zombadores. Jesus. Então não significa que ser um cristão, você está vivendo entre cristãos. Porque a forma de viver o cristianismo deve ter Cristo. E por melhor intenção que você tenha de fazer o bem para o seu outro, se não tiver Jesus, vai dar errado. Eu estou assistindo uma série, né? Chegou um capítulo que o cara falou assim, era um evento ele estava combatendo uma organização criminosa que usava a religião. Aí ele chega para o líder que ele ia matar e fala assim, olha, sabe qual é o meu problema com a religião?
Aí ele respondeu, qual é o seu problema? Eu falei assim, o homem. Eu falei, o meu também. Não tem nenhum problema com a religião na perspectiva do homem tentar conhecer Deus. Tentativa. Mas o homem como homem, se entrega a seus próprios desejos, mesmo na religião, não é nada. João 11, 50, 52 fala que quando Cristo foi levantado, ele, por meio da cruz, ele nos uniria a um propósito muito maior do que apenas sentir unido a alguém ou a algo. Então a cruz é o fator catalisador para que a gente viva juntos. Se for se sentir bem, acolhido, né? Tudo isso é importante, tá, pessoal? Mas se for só isso, se não tiver a cruz que nos une, uma hora vai dar errado, você vai embora e vai continuar vivendo sozinho. É uma dádiva, pessoal, nos reunirmos de maneira visível em torno da palavra de Deus e dos sacramentos. Quando isso aqui se torna o fator balizador para a gente estar junto, a coisa fica mais leve. Porque não tem ninguém aqui lutando por uma liderança estética, que ela já existe, é Jesus por meio da sua palavra. Entende? Segundo ponto que eu te reservei para nós, que comunhão tem a ver com uma realidade, não um ideal. Não uma idealização emocional. O Bonhoeffer vai falar que somente a comunhão que experimenta a fase da decepção é de fato uma comunhão verdadeira. Vou repetir. Você está caminhando com o seu irmão. Chega no momento que você olha para ele e fala, não é possível que ele é assim. O Larson? Não é possível. Ele é santo demais para isso. O Bonhoeffer vai falar o seguinte, quando você se decepciona, tá vendo? Isso é uma entidade. Não. Mas quando você se decepciona com alguém e ainda assim lá no fundo você acha motivos em Cristo para continuar ao lado dessa pessoa, você está experimentando a verdadeira comunhão. Isso arrebenta com a gente, sim ou não, pessoal? Porque se a gente fosse só para a perspectiva emocional, a gente rompia e ia embora. Não é isso? Tchau para você, meu filho. Tchau é bênção. Eu sou melhor que você, é o que você está pensando. Não é isso? Eu não peco assim, eu não faço isso, eu não penso assim. Eu vou embora. Vendo? Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem pela decepção, mais cedo ela experimentará a verdadeira comunhão. Quanto antes você se decepcionar com seu pastor, antes você terá a verdadeira comunhão com ele. Enquanto você se relacionar tentando mostrar algo estético, ou iludido que ele é bom, né? E muitos gostam de se mostrar assim, e quando não deixa transparecer seus desafios, acaba construindo um monte, né? Nossa, aquele lá. Aí quando alguém conhece um pouquinho só da sua feiura, cai lá de cima, porque se aquele santo foi capaz de fazer aquilo, imagina eu, resto pecador. Não é assim que a gente pensa? Dois culpados, o de cá que está construindo uma imagem elevada, né, a seu respeito, muitas vezes para utilizar isso no subjugar os súditos, e o outro que tem expectativa que o outro é sacerdote por ele. Todos dois estão errados. Quando funcionamos com essa perspectiva só do ideal, a gente começa a exigir dos outros perfeição. A gente começa a cobrar um cristianismo ilusório, falso, mentiroso. Abre parênteses. Quando a pessoa chega assim, mas eu vou num lugar, que nunca acontece, tá? Que só tem santo mesmo. Mas eu vou num lugar e tal, acaba uma ministração, alguém vem contar e começa a falar assim, não, porque eu faço isso na igreja e tal, eu sou líder disso, papapá.
eu ligo o botão de ouvido. Aí quando ele termina de falar assim, tá bom, mas qual foi a última vez que você se viu pecador? Comece a me contar seus problemas. Quais são os seus vícios? Você tem dificuldade com pornografia? Você usa bebida alcoólica desvairadamente? Está entendendo? As pessoas estão tão viciadas a construir uma imagem, porque o mundo virtual virou uma imagem, e a comunhão cristã vai cada vez ficando mais distante, porque você não quer se deixar ver. E eu sei por isso, porque também, que muitos não têm maturidade para ver. Não é isso? A pessoa enxergou o seu problema, amanhã ela joga no ventilador como se não fosse ninguém. E às vezes ela está jogando você mesmo no ventilador. Entende? Quando funcionamos apenas com o ideal, resultado, relações amparadas pela recompensa. Se eu fizer isso pelo pastor, ele vai fazer isso por mim. Se eu fizer isso pelo Bruno, o Bruno vai me tratar assim. Rancor, quando isso não é atendido, o resultado é rancor, mágoas, ressentimentos. Não devemos entrar em comunhão com Deus e com os irmãos com exigências. Como eu falei, eu já estou esperando o ruim de você. O que vinha lucro. Eu sei que o Luiz, ele é muito bom, mas eu sei que tem coisas boas, mas o Luiz, homem, é homem igual eu, pecador. Tem uma latência, uma inclinação com Gênesis 3, que ele é apaixonado, chamado queda. Ele ama. Eu estou esperando isso dele. Eu não estou cobrando critérios de perfeição, eu estou cobrando o mínimo de verdade. Sabe quando o sacerdote olhava e via que alguém estava negando a lei e rasgava as vestes, né? A grande diferença é que Davi, quando rasgou, ele rasgou e não tinha nada embaixo. É mais ou menos o seguinte, pode ver tudo. Eu rasgo meu coração a ti, sim. Deus nos ensinou a encontrar aos outros, assim como Ele nos encontrou. Como a gente falou na semana passada, né? A comunidade, o ser coletivo, tem a ver com um propósito que é Cristo. Não é porque a tenda é legal, porque a jabuticaba daqui a pouco está dando outra safra para a gente comer jabuticaba. Posso sonhar aqui com vocês? Posso. Sonhar com Deus é sonhar com data marcada, né? Nós não tínhamos nem a casa, agora a gente já tem a casa. Esse piso aqui, ó, foi milagre também. Foi ou não foi, irmãos? Tá aí. A tenda, há uma semana atrás, ela não tinha nenhum real. Nem R$1. Acabou o culto, já chegou a primeira. Se tem fé ou não tem? Tem. 50% da tenda está paga. Funciona. Eu até falei, brinquei, né? Eu não podia trabalhar para Universal e companhia, não, porque eu ia ficar rico. Falei, ainda bem, Deus me tirou. Mas, sonhe comigo. Uma arinha de churrasqueira, um telhadinho ali. Fernando? Fogãozinho de lenha. Aquele almoço depois do culto, as mesas todas, assim, a gente almoçando junto, todo mundo. Posso sonhar mais um pouquinho? Pode ser de plástico mesmo, aquela grandona, uma piscinona. Acabou o culto, põe as crianças lá dentro, põe a mesinha aqui. Mas quem não é criança aí? Alguém? Tendo uma piscina, quem não é criança, meu amigo? Quem não é criança? Todo mundo? E a gente chega lá, entra e já... Pode pular, neném. Na verdade, a gente que está querendo Mas essa comunhão só será possível se a gente vencer o desafio de partilhar a vida. É de encontrar um com o outro e no olhar a gente começar a se conhecer. A sentir. A fazer orações inclinadas pelo Espírito Santo de Deus. Não pela conversinha fiada.
Já viu reuniãozinha de oração que começa assim? Irmãos, temos que orar pela fulana, porque ela está assim, 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 assim. Isso não é, pessoal, oração. Isso é fofoca. Entende? Não, vamos orar pelo fulano e ponto. Ninguém precisa contar a história da pessoa. Existe uma comunhão que nasce dessa vida na vida, desse desafio. A gente vai conseguir viver isso com todo mundo? Não, por quê? Assim como o exemplo que Paulo nos deu, o corpo tem muitos membros, não é isso? A mão se encaixaria bem se a gente cortasse ela aqui, encaixasse, tentasse encaixar no nosso tornozelo? É tornozelo, não é aqui embaixo. Encaixaria bem? Ia ficar um trem até, podia até conseguir, mas ia ficar esquisito, não ia? É mais ou menos isso que Paulo quis dizer. Entendeu? A mão vai ter mais facilidade de encaixar com o antebraço. Não quer dizer que a mão tem que encaixar em tudo. Então você não vai ter que estar bem com todo mundo. Mas com alguém na vida comunitária, na vida da igreja, você vai ter que se abrir. Você vai ouvir alguém pregar aqui, nós temos muitos pregadores aí, e aí você vai chegar no domingo e falar, é aquele hoje, oh meu Deus. Mas no outro domingo você já chega assim, não, que bom que é aquele. Esse eu gosto de ouvir. Aí na outra semana você, não, esse aí é... Entende? Faz parte do processo. A gente querer, todo mundo gosta de todo mundo, é construir uma unidade irreal, que não existe. Nós não somos assim, nem com os nossos familiares. Não sei se você já passou isso, mas depois que você casou, saiu da casa dos seus pais, quando você volta lá, você se sente estranho. Já aconteceu com você? Tipo, ei, esse é meu pai, esse é minha mãe? Entende? Por quê? Porque algo ali já foi rompido na perspectiva, assim, hoje você está unido à outra parte. Então, não existe comunhão sem partilha de vida, de dores e de alegria. Mais um parêntese. Como é difícil. Chorar com os que choram já é difícil, sim ou não? Mas é muito mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Quantas pessoas perto de você ficam felizes quando as coisas dão certo? Entende? Isso é um dos parâmetros para escolher com quem você anda. Se você chegar para alguém e falar, olha, deu certo, aconteceu, aquilo que eu orava, aquilo que eu sonhava, aquilo que eu coloquei, e a pessoa se alegrar com você, é um teste, tá? É um caminho bom. Se ela olhar assim, mas tem que tomar cuidado, pode ser um devorador, tal. No fundo ela está pensando assim, por que ele, não eu? Aí, meu amigo, é inimigo. Não é irmão. Irmão é, quanto melhor, melhor. Quanto mais você vencer, eu venci. Que eu e você estamos unidos, entendeu? Somos todos responsáveis pela verdadeira comunhão. Abre lá comigo, 1 Coríntios 1:10. O pastor que prega sobre comunhão toda semana, possivelmente ele é um dos que não ajuda no processo de comunhão. Eu tenho que falar tanto porque não é mais comum para aquele público. Paulo está tratando isso com a igreja de Corinto, 1 Coríntios 1:10, fala assim, irmãos, suplico, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Sabe o que significa a palavra divisão? Aqui, cismas. A igreja de Corinto era uma igreja cismada. Cismas tem a ver com cisão, ou seja, dividida, aquelas rachaduras. Paulo está falando o seguinte, entre vocês há grupinhos, há dissensões, há maledicência, há má informações, há fofoca, há confusão. Inclusive, vocês estão chegando no atrevimento a largar Jesus para falar que um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Ciclano. Isso é porque vocês não entenderam que vocês precisam voltar para o leite, mais ou menos isso. Vocês não estão unidos. Unidos, a palavra aqui é catartizo, que tem a ver com quando você quebra um osso e eles têm que engessar. O objetivo é que o osso encoste onde foi quebrado e gera uma... Como é que chama aquilo?
calo ósseo. Sabia disso? Que exatamente aonde estava, calcifica em torno ali, como se fosse uma cola super bonder mesmo, em volta. Ele está usando essa palavra nesse sentido para dizer o seguinte: quando vocês estão unidos, os ossos quebrados podem ser colocados de novo no mesmo lugar. E isso não acontece com você sozinho na sua casa. Não vai acontecer. Que a cola, o calo, o ósseo, vem como resultado de uma comunhão cristã com outros irmãos. Entende? É osso encaixando em osso. E aí vem esse calo ósseo. É uma emendar, né? Tornar-se o que deve ser. Meu pai há pouco tempo quebrou umas vértebras, quebrou costela. E quebrar costela é um negócio que incomoda muito. Usa aquele colete, né? Aí foi no médico, o médico tirou e falou assim, essa aqui ainda está muito distante, o osso não está chegando muito perto para dar o cálcio lá. Para dar a liga necessária para gerar o cálcio colar. O que precisou fazer? Usar uma outra cinta mais apertada. Por quê? Porque precisa ser próximo para gerar cura. Entendeu? Atos 1:14 vai falar também no mesmo sentido. Carta à igreja, né? Apóstolo Lucas. Atos capítulo 1:14 fala assim, olha, todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres também de Maria. Havia um fator comum nessa unidade da igreja, que era a oração. Nas segundas-feiras a gente está vindo aqui e tendo um tempo de oração. Eu costumo propor que a oração não precisa ser só o momento de falarmos publicamente, mas também de ficar em silêncio e de ouvirmos uns aos outros. Porque orar é mudar. Sim ou não? Por que será que Jesus falou para a gente orar pelos nossos inimigos? Porque quando a gente começa a orar pelos inimigos, eles deixam de ser inimigos. Porque orar é mudar. E aí, havia um sentido de oração, uma liga que acontecia no meio dos irmãos. Outra coisa que eu separei para a gente pensar, que é que ele utilizou aqui a palavra, que nesse início da igreja eles eram unânimes, né? Tem a ver com uma mesma mente, de comum acordo. Eu queria aproveitar esse gancho. Quando a gente compartilhou domingo a possibilidade da tenda, nós fizemos um orçamento, achamos uma empresa de eventos que não vendia tenda, eles só alugavam tenda. Então, eles tinham várias tendas lá para alugar para eventos. Como desde o início desse ano, a empresa de evento caiu muito, eles não precisam tanto do número de tendas que eles tinham, começaram a vender mais barato do que fosse uma nova. E aí eu fiz o orçamento, chamei ele aqui, a gente mediu e tal, orei, falei, Deus, tá bom. Aí domingo sentimos de compartilhar com os irmãos. Quando deu segunda-feira, umas 18 horas da tarde, nós já tínhamos o suficiente para pôr o restante do pé que a gente precisava. Mas nós partimos de um domingo que não tínhamos nada. Entende? E isso mostra uma saúde na nossa unidade de propósito. É claro que, como eu falei, para algumas pessoas pode ser simples ofertar R$100, R$50, R$1.000, R$500. Tem pessoas que o mais fácil ela fazer é dar dinheiro. O mais difícil seria se abrir. Mas, inclusive, receber da forma que a gente tem recebido tantos sinais de cooperação coletiva é uma mostra que o Espírito Santo está no nosso meio. É muito difícil algo que vem coletivamente e a gente não consegue realizar. É muito difícil.
Uma vez nós sonhamos com um acampamento, né? Nunca tínhamos feito, né, Lídia? Foi ótimo. Quem foi? Quem estava lá? Foi bom demais. Não foi? Tem que fazer de novo. Só que dá trabalho demais, né? Acampar dentro? Então, tudo que a gente tem sonhado tem acontecido. Isso é um sinal. Eu quero agradecer publicamente aos irmãos e às irmãs que nos ajudaram nessa semana, especificamente com suas ofertas. E quem ainda não fez e deseja fazer com esse intuito, pode procurar o pessoal do financeiro. Falta um pouquinho para a gente conseguir pagar tudo. Tá bom? Gente, tem uma frase do Anderson Bonfim, inclusive fiz contato com ele, compartilhei um pouco o que a gente está vendo, ele ficou muito animado, quer muito estar com a gente. Vamos ver se até o final do ano a gente consegue trazer, tá bom? Tem uma frase dele que a gente ama muito, fala assim: nunca nos sentiremos parte de algo que não nos entregamos por inteiro. Sabe aquela pessoa que está no nosso meio, mas nunca está por inteiro? E a justificativa dela é assim: eu não me sinto parte. Mas é claro que você não se sente parte, você não se entregou por inteiro. Agora, quando chega alguém que já se abre assim e se doa, automaticamente ela se sente parte, porque ela está pondo o pé em cima de algo que ela mesma está colocando, que é a parcela dela no negócio. Entende? Então, igreja não é um lugar de desconfiados que fica assim: será que eu ponho o pé? Não vai acontecer. Você nunca vai se sentir parte de nada. Igreja é para quem põe os dois pés e fala: não, é em Cristo que eu estou fazendo isso. Não é porque o A ou o B. Como eu disse semana passada, comunhão requer compromisso. Não é isso? Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quanto mais o grande dia se aproxima. E eu dei um exemplo muito legal no café. Vou repetir. A palavra congregar ali, né, é chamar para o lado. Então tem a ver com colocar o braço numa posição não de pode me levar, mas de suporte para que ele tenha mais leveza para dar o próximo passo. Então é colocar o braço numa posição de conforto para o outro. Isso é congregar. E não deixar é deserção. O que é deserção? O soldado, hoje nós vamos ser de pau. Bop, os caras tá mal intencionados. Tem fuzil aí não, né, Ju? Não me caçou. Pode não. Você tá querendo fazer? Vai começar o teste agora. Nós estamos numa, sei lá, acabamos de passar no concurso da Polícia Militar, estamos todos animados. Primeira vez que a gente pega na arma depois do curso. Chegamos na porta da favela, os traficantes com um fuzil desse tamanho, a gente com 38 falhado. Vamos lá, vamos. Como que a gente vai entrar lá? Só dois na viatura. Paramos a viatura mais longe, estamos indo. Um guardando as costas do outro, certo? Entramos para a favela. Pipoco para todo lado, igual o cara da Itatiaia fala. Eu guardando as costas dele, ele guardando as minhas costas. Aí, no meio da caminhada, no meio do morro, eu falo, sabe de um? Eu tô mais perto da viatura mesmo. Fica aí. O problema é que a gente faz isso sem até falar para as pessoas. A gente deixa elas no meio do combate, deixa as costas dela virar um alvo, né? Porque os caras estão subindo sozinho. Tem fuzil para todo lado, pipoco para todo lado. O que vai acontecer com essa pessoa aqui? Hã? Ou não. Ou então vai ficar... Se ver Jesus, tá bom. Mas o problema é você ficar sangrando aí 10 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, dentro da igreja. Sangrando. Sabe por quê? Porque lá atrás o irmão abandonou ele no meio do combate e deixou as costas dele abertas como um alvo. E ele só está tomando pipoco sozinho. E a gente faz isso todo dia, quando a gente não dá a mínima para aquele que estava aqui ontem e não está aqui mais. Entende? Como é caro para nós, irmãos, a caminhada cristã. Por quê? Porque Deus planejou a igreja porque a gente fosse esse básico. Eu já tive o privilégio de estar mal. Não, nunca aconteceu. Aconteceu sim. De não estar muito bem, mal, ligar para um irmão.
chamar ele para conversar, colocar meus termos e levantar daquela cadeira como se algo tivesse escorrido como um óleo sobre a minha cabeça, escorrido pela minha barba e curado as minhas feridas. É isso que Davi está falando. Quantas vezes você já entrou para conversas e saiu de lá outra pessoa? Quantas pessoas já foram visitar a sua casa e depois que ela sai o ambiente está melhor? Ela fez uma oração, ela desejou paz ao seu ambiente. Hoje, se acontecer um trem muito ruim com você, acontecer um negócio assim terrível, você tem para quem ligar e falar, você cometeu um homicídio? Ah, pastor, isso nunca vai acontecer. Por que não? Deixa alguém esbarrar no seu filho ali de forma letal e você ter uma arma na mão para você ver o que você vai fazer. Esperar para quem ligar depois? Sabe? Quem abriu o peito e falar assim, não, eu fiz. Estou arrependido. Vim aqui para confessar e ser curado, porque eu confessei a Deus e fui perdoado. Mas eu preciso tirar essa dor daqui de dentro. Tem alguém assim? Deus planejou a igreja para isso, para ser os olhos dele, os braços dele, a mão dele. Quando a gente for orar para o Reinaldo aqui, ó, a gente colocar a mão assim, é como se Jesus falasse assim, estou aqui. Entendeu? E não é gostoso quando isso acontece? É quando alguém vem falar algo para você que está parecendo que o sussurro da voz de Deus está falando por meio da voz do irmão. Isso é bom demais. Isso acontece na igreja. Que a gente possa dizer não a essa mutilação do corpo. Uma das formas mais brutais de homicídio é quando a pessoa, depois de efetuar, tem força para dilacerar. Não é isso? Há pouco tempo teve um caso que a pessoa cortou tudo em menos de 1h e 10, eu acho. Falaram que foi recorde, né? Que demora muito mais tempo para separar o corpo disso. Então ele tinha alguma noção e colocou dentro da geladeira. Vocês viram isso? Passaram dias lá, acharam o corpo. Vocês viram isso? Aqui em Belo Horizonte. Matou a pessoa, cortou em pedaços, pôs dentro do freezer e foi embora. Aí a gente vê isso como chocante, né? Só que toda vez que a gente arranca um irmão do nosso meio, a gente está dilacerando. A gente está dilacerando o corpo de Cristo. A gente está tendo a mesma atitude. Que a gente possa se perguntar: você prefere um ambiente que é exposto à verdade, mesmo sem tanta sem tanto frufru nas relações? Você prefere alguém que te cumprimente um dia assim, bom dia, e outro dia assim, como é que você está hoje? Ou um dia que seja todo dia com aquele sorriso travado assim, só que nunca passa disso? Qual que você prefere? Você prefere alguém que vira a cara para você, mas é de verdade porque ela tem motivo para amanhã se acertar? Ou ser tratado com tapinha nas costas todo dia e parece que é seu amigo todo dia está te dando uma facada diferente nas costas? Qual ambiente você prefere? Qual ambiente você prefere? Entrar num lugar que ninguém te conhece, cantar uma música a Deus e ir embora sem ninguém te conhecer, porque assim ninguém fala na sua vida? Ou entrar num lugar que 2, 3 pessoas, talvez, vão saber seus pecados, suas lutas, suas mazelas, mas também vão saber seus dons, aquilo que te alegra, seu carisma, seus potenciais, e vai te ajudar. Seja um pouquinho de cada dia, mas que vai continuar. Olha, eu vou ser sincero, eu conheço muita gente que fala que gostaria desse ambiente verdadeiro. Mas entre querer esse ambiente e viver esse ambiente há um caminho. Por isso é novo e vivo caminho. Não precisa só saber o caminho, tem que viver o caminho. E eu termino, irmãos, com Lucas 22. E eu li isso aqui hoje de manhã, 5 e pouca da manhã, assim, muito de cara com Jesus. Fiquei de cara.
Mais uma vez. Lucas 22, 7. Vê se você vai entender esse negócio aqui comigo. Lucas 22, 7. Eu encerro aqui, tá bom? Lucas 22 tem o registro da última Páscoa, ou da última ceia que Jesus teve. Jesus fez isso, pessoal, de forma profética, no sentido de antecipação do Cordeiro Pascal que ele mesmo é. O Jesus que senta na mesa e fala do vinho, está apontando para o próprio sangue dele. O Jesus que fala do pão partido, está falando do próprio corpo dele que seria partido em nosso favor. E ele fala o seguinte, Lucas 22, 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Eu já disse para vocês uma certa vez, que nessa época em Jerusalém, era feita a escolha do cordeiro sem defeito. Lembram disso? Havia um muro e havia uma portinha chamada Porta das Ovelhas, onde em torno de Jerusalém os criadores de cordeiro, no evento dessa festa, soltavam os cordeiros antes da porta. Tem alguém aí comigo? Os cordeiros entravam na avenida principal de Jerusalém, os sacerdotes olhavam e ficavam procurando o cordeiro que não tinha defeito. Quando ele achava, ele levantava e chamava: quem é o dono desse cordeiro? A gente escolheu esse para a cerimônia da Páscoa pública, da festa pública da Páscoa. E aquele cordeiro sem defeito era sacrificado na frente do povo, para que eles entendessem o sacrifício. Lucas 22 fala a respeito desse dia. Lucas 22, 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João à frente e disse: prepare uma refeição da Páscoa para que comamos junto. Onde o Senhor quer que preparamos? Perguntaram. E ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá a seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, diga ao dono: mestre. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. E eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-lo até que se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus e depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Versículo 21, e é o que me espantou. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Vou repetir a história. Na época da Páscoa, os criadores de cordeiro, igual tem o criador de gado, criavam os cordeiros, para que no dia da festa, esses cordeiros fossem soltos e passassem pela porta das ovelhas, e o sacerdote escolhesse um cordeiro sem defeito, mostrava para o povo e fazia o sacrifício para que o povo entendesse o perdão de Deus.
no exato dia da festa, Jesus, sentado no jumentinho, entra pela porta das ovelhas, na mesma avenida de Jerusalém. Chega na praça principal, as pessoas começam a olhar para ele e falar o quê? O que eles começaram a pedir? Hã? Na hora que ele entra, Hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana é, ainda bem, você veio. Aí chega na praça, os sacerdotes fazem o quê? Tem uma proposta de soltar um ladrão ou condenar Jesus. Eles levantam em alta voz e solta Barrabás e mate Jesus. E aí, Pilatos olha para aquelas pessoas e fala assim, mas eu não vejo nele defeito. Como tinha que ser o cordeiro? Eu não vejo nele defeito. Mate-o e solte Barrabás. Farei isso, mas eu lavo as minhas mãos. Não é isso? Só que o que me assusta é que Jesus não deixou de sentar à mesa nem com o seu pior inimigo. E a gente deixa de sentar na mesa com gente que se diz cristão ou que passou de fato por uma experiência com Jesus. Por coisas tão banais. Por coisas tão pequenas a gente deleta o número da pessoa. E Jesus comeu a Páscoa com o cara que ia traí-lo. Como termina essa história? Quando Judas vê que Jesus era Jesus mesmo, o remorso tomou conta dele, não porque Jesus condenou, pôs o dedo na cara dele, mas porque Jesus encharcou a vida dele com amor. Como João 13 fala, os amou até o fim. Inclusive Judas. O amor. Mas por que Jesus fez isso, irmãos? Porque havia um propósito muito maior que os unia. Que era ser família de Deus. Ser parte do corpo de Cristo. E quando eu falei dos sacramentos, por quê? Porque 1 Coríntios 11 fala que toda vez que a gente faz isso junto, a gente anuncia publicamente, coletivamente, que a morte dele, por esse favor, não foi em vão. Jesus não morreu em vão. Aquele cordeiro que entrou pela porta das ovelhas e agora está sendo fustigado, 40 chibatadas, é isso? Está apanhando com azorrague, né? Azorrague é aquele mistura de couro com pedaços de ossos de ferro. Partes do corpo dele estão ficando totalmente expostas. E cada gota daquele sangue que caiu, os discípulos olhavam e não é possível, ele estava falando desse sangue. Esse é o sangue da nova aliança. Quando o corpo dele está sendo esticado, né, nenhum osso foi quebrado, mas o corpo foi esticado a ponto de soltar os ligamentos. Os discípulos poderiam ter olhado e falar, na última ceia, na última refeição, ele falou que o corpo dele seria partido em nosso favor. Olha lá! O problema é que os judeus, naquele momento, não conseguiram enxergar isso. Mas hoje, nós, irmãos, temos isso. Ele fez aquilo por nós. Para mim e para você. Temos igreja. Não é porque a gente é legal, viu? Porque não se mata pessoas legais da forma que mataram Jesus. Não é porque ele era legal. É porque ele trouxe uma sentença sobre o mundo. Que o amor é mais forte que a morte. Sabe a minha oração? Que o amor seja mais forte do que a morte. Mais forte do que a dor. Mais forte do que a morte. Mais forte do que a inimizade. Mais forte do que as traições. Eu queria orar isso com você.
Talvez você já foi ferido pela igreja. Talvez pessoas já te abandonou. Nem se importa. Ou talvez você entrou no automático, né? Você é a sua igreja. Talvez você se decepcionou tanto com pessoas e com razão. Pessoas que eram tão espirituais, se mostraram tão carnais. Mas no fundo, você é o quê? Eu queria te convidar em oração por essa igreja de Jesus. Essa igreja mística, universal, que é a igreja de Jesus. E que tanto favor nos traz quando a gente está sendo parte dela. Curva sua cabeça, vamos orar comigo. Primeiro por você. Não sei como é que você está como igreja. Mas talvez hoje é o dia que o Senhor começa a escorrer o óleo naquelas feridas que pessoas fizeram, situações, e que Jesus não tinha nada a ver com aquilo, mas o resultado foi o seu afastamento de Jesus. Talvez hoje é o dia da gente chegar mais perto e ouvir essa voz que acalma, essa voz que aponta para um lugar que vai ser eterno juntos. Nossa. Pai, obrigado. Obrigado pelo propósito de ser igreja. Que apesar de nós, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, o Senhor pode nos fazer igreja. Pai, que o seu óleo escorra sobre as nossas feridas. Que as espadas que carregamos contra os nossos irmãos sejam diminuídas, abaixadas. Que o seu amor sobre nós e o seu amor em nós seja mais forte do que a morte. Mais forte do que as traições. Em nome de Jesus. Nós ministramos cura, Senhor, aos teus filhos. E um profundo amor pela tua igreja. Encharque o nosso coração com amor pela tua igreja, Senhor. Nos faça ouvir a tua voz de novo. Que ama a tua noiva. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar a tomar os elementos com a gente da ceia. Constrangido pelo favor da cruz, nós pudéssemos cear juntos. Legal você pegar os elementos, você se constranja, lembrando de cada gota daquele sangue que caiu por você. Calma, receber o som que chama, sinto mais
que de paixão vem me encher de desejo por tudo que posso ouvir a voz da calma, perceber o som que chama, sinto uma saudade do meu lar, de um lugar que lá não conheci. Fazer seus caminhos altos e ordem as muitas vozes. Preencha meus pensamentos com o seu. Revela-me o caminho de casa. Vem me fazer todo seu. Vem já que de paixão. Vem me encher de desejo por tudo que vem me fazer todo seu. Vem já que de paixão. Vem me encher de desejo por tudo que Pois eu transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, mesmo traído, ele não desistiu. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Repitam isso em memória deste dia. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice simboliza uma nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória sempre que beberem, porque toda vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, você levanta o valor da minha morte. Você anuncia a morte do Senhor. Você abre uma porta de esperança até que eu volte. Pai, obrigado por esse cálice. Obrigado porque, mesmo ferido pela traição de um discípulo, o Senhor não fez como nós quando somos traídos. O Senhor olhou para o propósito e foi até o fim. O Senhor decidiu nos amar e nos amou até o fim, sem que nós merecêssemos nada disso. Que esse cálice faça sentido. Seja um símbolo de amor à tua igreja. Se algum dia nós já odiamos a sua igreja, que hoje seja feito as pazes entre o noivo e a noiva. Em nome de Jesus. Pode tomar do seu cálice, beber do pão.
Cantamos isso. Vem, vem. Pai, obrigado por esse favor da cruz. Obrigado por ela ser um ponto de união da nossa espiritualidade. Obrigado por ela ser a justificativa de vivermos como irmãos. Obrigado porque mesmo submetida a profunda dor, essa cruz fez sentido para nos unir e unir propósitos que vão muito além de um plano de uma pessoa. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos aqueles que por algum motivo sofreram por abusos de homens e imposição de igreja. Teu bálsamo, seu cuidado e as mãos do teu Espírito Santo façam com que esse óleo continue curando as feridas. Em nome de Jesus. E que um profundo amor, uma profunda paixão pela tua igreja seja manifesta em nosso coração. Até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém?